Olá, eu sou Thaís Machado e começa a partir de agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Legislativo riopretense e ainda confere entrevistas sobre assuntos que movimentam a cidade. No programa de hoje, você vai ficar por dentro das últimas ações realizadas pelas comissões especiais de inquérito aqui da Câmara Municipal. Também vai saber mais a respeito do Câmara Digital, projeto tecnológico que tem por finalidade reduzir o uso de papel aqui na sede do Legislativo. E vai ainda conferir entrevistas ao vivo, uma delas sobre os 10 anos do Instituto de Reabilitação Luci Montoro, aqui na cidade. A gente começa o programa conferindo as últimas propostas protocoladas na diretoria legislativa. Quem traz as informações é a repórter Jaqueline Casanova, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, vamos conferir agora os projetos protocolados nesta última semana aqui na Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O vereador Odélio Chaves protocolou o projeto para instituir o passe livre no transporte coletivo municipal para gestantes carentes. Outro projeto que entrou de Odélio Chaves é para instituir no calendário oficial do município a Semana Municipal de Evangelização, que será realizada toda a última semana do mês de maio. O vereador Paulo Paulera apresentou o projeto para permitir que táxi possa usar as faixas exclusivas de ônibus. A permissão que trata esta lei atinge todos os dias da semana. A vereadora Cláudia de Júlio protocolou o projeto de resolução para que a sessão ordinária seja realizada na terça-feira, das 9 a 1 hora da tarde, e outra sessão no mesmo dia, com início às 2 horas da tarde, com encerramento às 6 horas da tarde. O vereador Anderson Branco elaborou o projeto para declarar de utilidade pública a Rede de Apoio e Assistência Social Família de Deus. Foram protocolados também 22 requerimentos, 75 indicações e 5 moções. Todas essas propostas podem ser acompanhadas no site da Câmara, riopreto.sp.leg.br. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E a Comissão Especial de Inquérito que investiga irregularidades no serviço de transporte público durante a pandemia realizou nova oitiva no plenário da Câmara. Saiba quem prestou depoimento e quais as principais informações levantadas na reportagem de Alexandre Gama. Em depoimento à Comissão Especial de Inquérito que investiga superlotação no transporte coletivo de Rio Preto, a gerente da Vigilância Sanitária, Andréia Negri, admitiu que lugares fechados, como ônibus, têm alto potencial de transmissão da Covid-19. Tudo que é feito ao ar livre, a gente reduz o risco de transmissão de qualquer doença respiratória. O ambiente fechado, seja uma sala, ou mesmo qualquer local fechado, ele pode sim levar a um risco de transmissão maior. O transporte público ele é um local também que pode ter transmissão. O mercado é um ambiente fechado, que as pessoas estão usando máscara, ela pode ter transmissão. Dentro de uma loja, dentro de qualquer ambiente que seja fechado e tenha uma ventilação, como um ar-condicionado, esse tipo de coisa, pode sim ter um aumento de transmissão, mas não que seja exclusivamente daquele local, é pelo o ambiente. E não por ser mercado, por ser aqui na Câmara, por ser em outro lugar, entendeu? É pela condição de ser local fechado. Andréia disse também que ao longo da pandemia não foi feito nenhum trabalho específico de testagem ou investigação de transmissão voltado exclusivamente ao transporte público. Eu não sei te dizer se foi feito com iniciativa de outros serviços. Eu sei que pela vigilância epidemiológica não teve uma iniciativa ou uma recomendação que se fizesse os testes. Eu sei que em alguns grupos foram feitos o quê? Testes pontuais de estudos. Uma parceria com o Instituto Butantan, fizemos mais de 20 mil exames sorológicos também, que aí essa população dos terminais também poderiam ir. O município colocou nesses locais, mas não que era para testar exclusivamente usuários do transporte público, a gente colocou para todo mundo. Questionada pelo presidente da comissão, Robson Risse, se o transporte coletivo seria a maior causa de transmissão da doença, ela disse que, nas investigações dos casos graves e de pessoas internadas, a maioria relatou participação em festas.
Na grande maioria dos casos, principalmente os graves e os internados, tudo, a investigação ela é feita pelo monitoramento, né, que a gente encaminha os casos para eles para monitorarem, e na investigação ela segue um rito, né? A ficha ela tem algumas informações. A transmissibilidade a gente não deixa para a pessoa falar, eu acho que eu peguei em tal lugar. Nós vamos fazendo perguntas, olha, onde você trabalha, o que você faz, você fez alguma festa, participou de alguma festa recentemente, por quê? Foi o que eu falei no começo, grande maioria dos casos, principalmente até no começo, que a gente via muito, e ainda são pessoas que participavam de festas entre amigos, entre familiares, em que não havia o uso da máscara, havia um certo, né, compartilhamento ali de objetos e tudo mais, né, copos, não tem todo o critério, o cuidado que a gente pede para que se tenha num ambiente de trabalho, por exemplo. Andréia disse ainda que, numa pandemia como a registrada ao longo de 2020 e no primeiro semestre de 2021, os riscos de transmissão estão em todos os lugares. Se eu tenho 2 pessoas só num ambiente em que uma tem que ficar sem máscara, por exemplo, para fazer a estética, vamos dizer. Então, existem situações que o risco acaba sendo maior, às vezes 2 pessoas junto do que várias outras. Então, eu não posso te falar isso, ó, aqui tem mais risco, ali tem mais risco. Todo lugar pode ter risco. No salão de beleza tem o risco, no transporte público tem o risco, qualquer local que a gente frequente há o risco. Confrontada com imagens de superlotação em ônibus, feitas pelo presidente da SEI, Andréia reconheceu que poderia haver desrespeito às normas de distanciamento e que as denúncias deveriam ser feitas à vigilância sanitária. Essa situação ela deveria ter sido denunciada, se foi, deve ter sido autuado, como eu te falei, não faz parte da minha alçada, mas a vigilância sanitária, se comunicada sobre isso, com certeza autuaria ou mesmo faria o que fosse necessário junto à empresa. A gerente da Vigilância Epidemiológica também foi questionada sobre as mais de 2.700 mortes, que colocam Rio Preto como uma das maiores cidades do país, com números de óbitos por 100 mil habitantes. Ela reconheceu que os números não são favoráveis, mas que é preciso analisar as particularidades de Rio Preto. Nós temos uma mortalidade, né, quando usa esse indicador de coeficiente de mortalidade, sim, nós temos um coeficiente alto. Mas nós também temos que avaliar outros indicadores. Rio Preto é uma cidade que testa muito, é uma cidade que ela é polo. Nós não atendemos só 460 mil habitantes, nós atendemos mais de 1 milhão de habitantes aqui. Embora nós tenhamos esse número de óbitos, fizemos bastante testagem, temos uma letalidade dentro do que é esperado para o Estado e para o Ministério, que é em torno de 2,8, oscilando um pouco. Existem localidades com mais e localidades com menos, mas nós temos muitos municípios que chega a 5%, 6% de letalidade. Ao final do depoimento, o presidente da SEI, Robson Risse, disse que deverá convocar novamente a gerente da Vigilância Sanitária, Miriam Wonck. O objetivo é aprofundar as investigações sobre supostas falhas na fiscalização do transporte coletivo. O relator da SEI é o vereador Francisco Júnior. Bem, e a semana foi bastante agitada também para a Comissão Especial de Inquérito, que investiga supostas irregularidades nas empresas terceirizadas que prestam serviços à Prefeitura. 3 sessões de oitivas foram realizadas para averiguar denúncias. O repórter Matheus Camargo apresenta para a gente um resumo dessas reuniões. A SEI, Comissão Especial de Inquérito que investiga denúncias de irregularidades trabalhistas nos contratos das empresas terceirizadas que prestam serviço ao município, realizou mais uma série de oitivas. Dessa vez, foram averiguadas acusações contra a Barsotti Serviços de Portaria, que tem cerca de 180 zeladores e anjos da guarda vinculados a contratos com a Prefeitura. O presidente da SEI, vereador João Paulo Rilo, do PSOL, e o presidente do Legislativo, Pedro Roberto, do Patriota, e Rossini Diniz, do PL, que também integram a comissão, ouviram na 11ª reunião da SEI Sérgio Paranhos, presidente do SET, sindicatos dos empregados em turismo e hospitalidade de São José do Rio Preto e região. Paranhos disse que o SET recebeu denúncia de que não é concedido aos terceirizados da Barsotti o horário de intervalo para repouso e alimentação.
Além disso, já estaria programada alteração na jornada dos trabalhadores, que deixariam de prestar serviço no regime de 12 horas por 36 e teriam que cumprir 6 horas diárias em 6 dias por semana. Na reunião seguinte, a de número 12, foram ouvidos o empresário Leandro Barsotti e o preposto Altair Cardoso dos Santos, que alegaram que todas as mudanças sugeridas aos terceirizados contavam com a aprovação do sindicato e da prefeitura, e que os colaboradores não estavam sendo prejudicados. Para tentar sanar a situação, a SEI convocou novas oitivas, dessa vez com o servidor da Secretaria de Administração, José Fábio Gazola, com a pregoeira Heloísa Sestini e com a gestora de contrato Érica Almeida Tosta Pereira. Os depoentes negaram que a prefeitura tenha pedido qualquer alteração no horário de trabalho dos terceirizados e que a Barsotti passa por fiscalizações e que até agora tem seguido as exigências trabalhistas. Depois da série de oitivas, os representantes da Barsotti se comprometeram a não alterar o horário de trabalho dos terceirizados e a fazer os ajustes legais necessários. Bem, planejamento, execução e controle das contas públicas foram temas debatidos durante um evento realizado aqui na Câmara Municipal. A capacitação sobre orçamento público foi promovida pela Escola do Legislativo. Veja como o evento foi realizado na próxima reportagem. A Câmara de São José do Rio Preto sediou curso sobre controle do orçamento público. A atividade, promovida pela Escola do Legislativo rio-pretense, teve como palestrantes Gustavo Nardi, advogado pós-graduado em Direito Público, e Marcos Minari, profissional que atua na Diretoria de Finanças da Câmara. O evento contou com a participação de servidores e assessores locais e também representantes do Executivo e do Legislativo de cidades da região. Peças orçamentárias, equilíbrio das contas públicas, aprovação e controle do orçamento estiveram entre os temas abordados. O nosso propósito hoje com esse curso é formar servidores capacitados e principalmente vereadores capacitados em analisar o orçamento público, porque com esse entendimento ele poderá saber e sanar algumas dores da população de modo geral. Por isso que é tão importante que o vereador se prepare, que os seus assessores tenham um preparo adequado para que possa trazer uma correta aplicação, discussão e votação dessa lei orçamentária. Marcos Minari destacou o papel do Legislativo como representante da população na autorização e controle do orçamento público. Se a gente pensar o orçamento de uma perspectiva política, o que ele significa? Ele significa a autorização que o povo, na figura do Legislativo, fornece ao Executivo, à máquina pública, para que ela possa realizar suas despesas. Não só as despesas, mas para que ela possa também constituir as suas receitas. Vereadora na cidade de Tanabi, Daiane Nascimento falou sobre a importância do curso para o seu trabalho. Isso nos capacita para que possamos entregar melhor um orçamento legal, o plano plurianual, a LOA, a LDO com mais efetividade, com mais estudo e mais aprofundamento para o Poder Executivo de Tanabi e de toda a população. Bem, se você se interessa pelo assunto e se quiser acompanhar esse curso, ele continua disponível nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook como no YouTube. Esse evento também é reexibido durante a programação da TV Câmara. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre o trabalho realizado pelo Instituto de Reabilitação Luci Montoro, instituição que acaba de completar 10 anos aqui em São José do Rio Preto. A gente volta já. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Se você esteve em um local com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre e tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure um posto de saúde. Venha
ajudar a melhorar ainda mais a segurança das eleições brasileiras. Participe da 6ª edição do Teste Público de Segurança, o chamado TPS. Ele vai ocorrer de 22 a 26 de novembro, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. No primeiro dia, o evento vai começar à 1h da tarde. Nos demais, o teste terá início às 9 da manhã. O edital do evento já foi publicado e as pré-inscrições estão abertas até 29 de setembro. Já estamos de volta com o Panorama TVC pela TV Câmara Rio Preto. E o Instituto de Reabilitação Luci Montoro de Rio Preto celebra nesse mês 10 anos de atuação na cidade. A instituição se dedica ao tratamento de pessoas com deficiência física e doenças potencialmente incapacitantes. Para falar sobre o trabalho e sobre a trajetória da entidade, eu converso agora com a médica fisiatra e diretora do Instituto em Rio Preto, Regina Chueire. Doutora Regina, muito boa tarde. Prazer em recebê-la aqui no Panorama TVC. Muito obrigado, Thaís. É um prazer estar falando com todos vocês. Que bom ter a sua participação aqui para falar desses 10 anos do Instituto em São José do Rio Preto. Existe uma média aí de quantos atendimentos foram realizados nessa década, doutora? Olha, nós temos assim 450 mil atendimentos, atendendo mais de 100 cidades da região de Araçatuba e também uma parte da região de Barretos. E esses então, pacientes praticamente todo... Desculpa interrompê-la, esses pacientes atendidos são adultos e crianças? Sim, adultos e crianças, com doenças incapacitantes. E essas doenças são, além daquelas que são genéticas ou adquiridas, essas particularidades também podem ter sido adquiridas em acidentes, por exemplo? Sim, infelizmente nossa região é campeã de acidentes automobilísticos, então nós temos um grande número de sequelas, né? Assim, pacientes amputados, pacientes com lesões do plexo por acidentes de moto, pacientes paraplégicos ou pessoas que tiveram traumatismo craniano, também secundários aos acidentes automobilísticos. E quais são as atividades, os tratamentos oferecidos pelo Instituto aqui em Rio Preto? Bem, nós temos desde o tratamento médico com médicos especialistas em reabilitação, que são os médicos fisiatras, como toda a equipe multidisciplinar de reabilitação. Físio, fono, TO, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e educadores físicos, além de todo o tratamento integral, ou seja, se precisa uma cadeira de rodas, precisa um andador, uma órtese, nós também fornecemos. Também atendemos a reabilitação pós-Covid, né, que infelizmente foi uma novidade, né, agora com a pandemia o ano passado, onde já atendemos mais de 302 sobreviventes da síndrome que ficam com sequelas incapacitantes. E para atender todas essas pessoas, vocês contam com a colaboração de quantos profissionais? 65 profissionais, Thaís, em 2 turnos e trabalhando de segunda a sexta, além das teleconsultas e teleatendimentos, né? Hoje a tecnologia está a nosso favor. Ainda bem, né? E como ter acesso a esses tratamentos todos, essas modalidades todas oferecidas pelo Luci Montoro? É necessário algum tipo de encaminhamento por um serviço de saúde? É justamente isso. A gente fala que não é a porta aberta. Então, qualquer cidade da região pode encaminhar para o CROSS, né, que é um sistema controlado pelo governo do estado de São Paulo. Os municípios sabem como encaminhar e esses pacientes chegam à nossa porta. E aqui de São José do Rio Preto, que é o nosso interesse, também as unidades básicas de saúde podem nos encaminhar. O próprio CER, que é o Centro de Reabilitação Antigo Núcleo, né, também pode nos encaminhar. Então, normalmente é isso, tudo gratuito pelo SUS. Todo atendimento integral a partir da chegada do paciente, tudo é pelo SUS.
Tudo pelo SUS. É um SUS diferenciado que o governo nos paga um plus para a gente poder fazer todo esse processo. Muito interessante. Agora, doutora Regina, a senhora mencionou aí a questão do tratamento dos pacientes que tiveram sequelas pela Covid-19. Quais são as sequelas mais comuns? O que é oferecido para essas pessoas? Sim, Thaís, no começo, quando nós nos preparamos, a gente achou que iam ser sequelas pulmonares, né? Dada a característica do vírus respiratório, cometer as vias respiratórias. Porém, a gente viu, assim como outros grupos de São Paulo que trabalham na reabilitação pós-Covid, que mesmo quem fica com quadros leves vai ter alterações de memória, concentração, a pessoa retorna para trabalhar e esquece as coisas, síndrome do pânico, ansiedade, distúrbios de sono, além de uma perda de massa muscular muito grande. A pessoa emagrece, mas ela não emagrece a gordura, ela emagrece a musculatura, porque o Covid, né, ele acomete os grupos musculares, né, a massa magra. Então, tudo isso é muito maior do que a gente imaginava que poderia acontecer, muito mais do que os quadros pulmonares. A boa notícia é que, depois de 302 pacientes sendo atendidos, nós vimos que essas sequelas vão passando com o tempo. Também dores crônicas, sabe, tipo dor de fibromialgia. A pessoa nunca teve dor de fibromialgia e agora tem uma dor que acomete os músculos, a fadiga. Então, o nosso trabalho é justamente os nossos nutricionistas prescrevem uma dieta especial, às vezes até dispensa, né, distribui gratuitamente suplementos nutricionais, que nós temos uma parceria com uma empresa e isso é dado gratuitamente, muito bom, quer dizer, a pessoa recobre essa massa magra, a psicóloga atende essa parte do transtorno de ansiedade, os fisioterapeutas e os educadores físicos também fazendo os exercícios motores. Temos as terapeutas ocupacionais que treinam as donas de casa e nos casos de escaras, que alguns, os que ficam em UTI, às vezes tem escara occipital, lombar, todo o tratamento também das escaras são feitos lá. Mas o bom é que eles estão melhorando. Mas é todo um novo protocolo que vocês tiveram que desenvolver. Sim. E talvez esse protocolo nem esteja fechado de fato. Ainda não. É muito boa observação. A gente teve que reaprender, né? Reaprender não, porque aprender como tratar uma pessoa com uma sequela Covid, né? E é muito interessante. A gente é um dos 5 serviços do Brasil que são, assim, pioneiros. Hoje, ainda bem que nós temos outros serviços aqui na cidade, os convênios. As cidades pequenas acabaram aprendendo como fazer isso, mas nós estamos há 1 ano trabalhando. Então, a gente faz parte de um grupo de São Paulo, da USP, e de outras universidades do Brasil, e a gente está sempre em conjunto, discutindo, mudando o protocolo ou não. E ainda aproveitando esse gancho da Covid, como é que ficaram os outros atendimentos realizados? Doutora Regina, durante esse período de pandemia, algum tipo de tratamento foi interrompido? O fluxo de pessoas dentro do Instituto, quais foram as mudanças? Sim, nós tivemos que nos adaptar. Então, assim, a rede Luci Montoro, que tem 18 unidades no estado de São Paulo, foi a única rede que não parou. A gente só parou naquele lockdown mais aquele fechado, total, né? Mas total, nós paramos, até por uma questão sanitária. E nós fizemos daí, nos reinventamos com teleconsulta, teleatendimento, fisioterapeuta mandava vídeo de exercício, tinha atendimento psicológico online, tudo isso a gente fez. Então, a Rede Luci foi a única que não parou, das grandes redes brasileiras. E, além disso, a gente daí começou um retorno gradativo. Muitas vezes tivemos que abrir até fora do horário, no sábado, para não concentrar pacientes dentro
do prédio, né? Porque tinha o distanciamento, não poderíamos pôr numa sala de fisioterapia, por exemplo, 10 pacientes ao mesmo tempo, porque eles iam ficar muito próximos uns dos outros, né? Então, com isso, a gente foi adaptando os horários e a gente conseguiu agora retornar, metade do primeiro semestre, depois dessa segunda onda, né? Terceira onda, cada um fala uma coisa, nós conseguimos retornar os pacientes. E a partir de agora, doutora Regina, quais são as áreas que o Instituto pretende expandir? Vão ser realizados investimentos em alguns setores? O que a gente fez foi o seguinte, a gente está começando a área de reabilitação cardíaca adulto-infantil. Adulto, as pessoas que tiveram infarto e são tratadas, os cardiologistas do Hospital de Base estão mandando para nós para fazer a reabilitação cardíaca. O pessoal da cardiologia infantil, os pacientes com cirurgias cardíacas infantis, né, que nós temos um número grande aqui na cidade, também eles vêm para nós, com acompanhamento dos pais, e agora estamos investindo no esporte. Então, nós temos um time de basquete infantil em cadeira de rodas, com crianças amputadas, crianças paraplégicas, vários tipos, e agora vamos começar com natação, taekwondo para a pessoa deficiente, excelente para os jovens que amputam os braços, né, e eles fazem aqueles golpes com a perna. Nós temos um professor, e além da natação e outros esportes, como tênis adaptado, tênis de mesa e bote adaptado. Então, a gente está com um grupinho bom lá para a gente, quem sabe, ter novos atletas paralímpicos, né, no futuro. Seria realmente ótimo. E, doutora, eu gostaria de encerrar essa conversa pedindo para que a senhora desse uma mensagem para todos que nos assistem de Rio Preto e da região também, falando exatamente da importância de nós termos um instituto como o Luci Montoro aqui no município. Isso, para a cidade, gera um ganho muito grande para toda a região. É um orgulho para a gente, não é? Sim, eu acho. E São José do Rio Preto é uma cidade muito conhecida pela excelência da medicina, né? Então, não adianta a gente ter excelência da medicina, que era o que acontecia, sendo que os sobreviventes não tinham lugar para fazer todos os programas de reabilitação ao mesmo tempo. Faziam físio num lugar, TEOA no outro, psicólogo no outro. Então, a Rede Luci, ela atende na sua integralidade. É muito importante. Temos outros centros de reabilitação famosos aqui, que também são excelentes, mas com toda essa integralidade, é a Rede Luci Montoro mesmo, que está no estado de São Paulo, e a maior do interior, por enquanto, somos nós. Então, convido quem quiser ir lá visitar, sempre avisando antes, devido ao problema da pandemia, mas é um lugar excelente, um lugar de treinamento de novos médicos, os alunos da medicina vão lá, os da enfermagem, é muito bom. E somando a tudo isso, um atendimento individualizado e humanizado, Sim. Porque isso faz muita diferença. Faz muita diferença, o acolhimento é sensacional, é acolhido pelo psicólogo, assistente social e médico. A gente sabe que a abordagem de uma pessoa com alguma incapacidade tem que passar por esses 3 profissionais. Perfeito. Doutora Regina Schwery, muito obrigada pela participação aqui no Panorama TVC. Os nossos parabéns pelo trabalho. Não só o seu trabalho, como também de toda a equipe envolvida, esses mais de 60 profissionais. Parabéns pelos 10 anos do Instituto. Eu sou apenas uma dos 65, né? É uma equipe sensacional mesmo. Muito obrigada, Thaís. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigada, uma ótima tarde. A gente continua aqui com o Panorama TVC e vamos falar a respeito do Centro de Pesquisa do Hospital de Base, que está recrutando voluntários para o estudo de um novo medicamento contra a Covid-19. Diferente das pesquisas anteriores, essa medicação ela não é destinada a pacientes infectados pelo coronavírus. O novo estudo vai testar a eficácia de um antiviral em pessoas que tenham contatos domiciliares com pacientes contaminados. A Suzana Lobo, médica responsável pela unidade de terapia intensiva do Hospital de Base, fala sobre a pesquisa e fala também sobre o perfil dos voluntários que podem participar desse estudo. Confira. O
nosso centro de pesquisa aqui do Hospital de Base, nós vamos dar início a um estudo de um antiviral, um medicamento antiviral, que vai ser testada a sua eficácia na prevenção da doença de contatos domiciliares de pessoas com Covid-19, tá? Então, é o que a gente chama de profilaxia pós-exposição. As pessoas que convivem no mesmo domicílio que uma pessoa que teve Covid-19, elas têm um risco aumentado de desenvolver a doença. Então, essa medicação, o objetivo é prevenir nessas pessoas, ou seja, os contatos domiciliares, a evolução para a doença Covid-19. São pessoas que tenham mais que 18 anos, que não receberam a vacina por algum motivo e que moram na casa de uma pessoa que desenvolveu a doença Covid-19. E ela não pode estar com sintomas da doença. As pessoas que quiserem ser voluntárias dessa pesquisa, pode ligar no telefone do Centro de Pesquisa, o 99751-7708. Bem, durante a pesquisa, os voluntários vão receber a medicação ou o placebo e vão ser acompanhados em casa e também no hospital. O estudo vai contar com 1.332 pessoas em todo o mundo. A previsão do término dessa pesquisa é para maio de 2022. Bom, vamos falar a respeito de meio ambiente, de preservação do meio ambiente e sobre pensar no futuro. É isso mesmo, a Câmara Municipal iniciou a implantação do Câmara Digital, um projeto super tecnológico para reduzir o uso de papel e diversos outros materiais. Servidores e assessores estão participando desse primeiro treinamento. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto iniciou a implantação do Câmara Digital, projeto tecnológico para tornar o tráfego legislativo digital com a finalidade de eliminar o uso de papel e materiais diversos. Assessores e servidores da diretoria legislativa participaram do primeiro módulo de treinamento para conhecer o programa que permitirá o protocolo de proposituras, requerimentos, indicações, confecção de parecer, assinatura digital nos documentos legislativos. O Câmara Digital foi lançado em maio deste ano em parceria com a Empro, Empresa Municipal de Processamento de Dados e Sinotecnologia. A primeira etapa seria a parte contratual, que foi efetuada no mês de julho. Depois a parte da assinatura digitais, que foram concluídas semana passada. E agora nós estamos fazendo o curso de capacitação dos profissionais da casa, que trabalham na diretoria legislativa, jurídica, diretoria geral, e os gabinetes que também vão tramitar as proposituras através das comissões e também dos vereadores. Hoje nós estamos implantando um módulo de homologação, que é o módulo teste, para também ver qual vai ser a adequação tanto do sistema quanto a operação dos gabinetes. Esperamos que isso ocorra até o primeiro dia do mês de outubro. E vamos também ver se regula através de um ato da mesa, posteriormente. Isso daí vai ser conversado também com o presidente, que tudo passe a fazer uma tramitação de forma digital até o mês de janeiro de 2022. Com alegria que a gente está vendo o processo caminhar, a implantação da Câmara Digital, um processo que vai facilitar muito a vida de todos os vereadores, dos munícipes, Vem aí um aplicativo para a população interagir com a Câmara, com os vereadores. E neste momento está ocorrendo um treinamento para todos os vereadores, todos os assessores, para que cada um entenda como vai funcionar esse sistema digital, e vai haver um período de transição e depois desse período entra realmente em funcionamento esse sistema digital, que é um sistema que dá maior transparência, maior agilidade aqui nos processos, nos projetos, nos pareceres, vai facilitar a vida de todo mundo e será um processo também, como eu falei, muito transparente, onde a população vai ter acesso em tempo integral do que está acontecendo aqui na casa. Por que a sua gestão resolveu investir nesse segmento tecnológico na Câmara?
Acho que o mundo passa, né? Agora com a pandemia, a tecnologia veio à tona e a minha diretoria me trouxe essa proposta, nós avaliamos e de pronto entendi que seria um grande avanço e, como eu falei, de gerar maior transparência, melhor acesso às pessoas e também aqui na Câmara, para todos os assessores, todos os gabinetes, então, né, vai ajudar todo mundo. Vai economizar papéis, né? Ajuda o meio ambiente. Nós vamos ter uma redução de custos com toner, outros materiais. O ir e vir vai ser menor, entendeu? E vai ser mais ágil. Então, por exemplo, nós terminamos uma sessão, normalmente no dia seguinte a gente assina um monte de documentos, uma pilha de documentos, e encaminhamos ao Executivo, à Prefeitura. Isso tudo vai ser feito com alguns toques, né? Nós não vamos precisar levar fisicamente esse material ao Executivo. Ele vai ser encaminhado de forma digital e as respostas serão também aos requerimentos, as respostas do Executivo também será de forma digital. Ou seja, como eu disse, mais agilidade, mais transparência e menor custo é o que nós realmente precisamos. Bem, representantes do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, ativistas e participantes de coletivos femininos estiveram aqui na Câmara para discutir um projeto do Executivo que altera as regras de composição desse órgão. A TV Câmara acompanhou tudo e mostra agora para você. Uma reunião na Câmara de São José do Rio Preto discutiu detalhes sobre o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CMDM. Participaram da conversa representantes do Conselho, de coletivos femininos e os vereadores João Paulo Rilo, do PSOL, e Pedro Roberto, do Patriota, que é o presidente da Câmara. Pelo projeto, que será votado nas próximas semanas, o CMDM passa a ser um órgão deliberativo, ou seja, terá poder maior na decisão de estratégias e de políticas públicas para as mulheres. Mesmo com esse avanço, os coletivos femininos querem alterações na lei, aumentando o conselho de 20 para 24 vagas e que entidades como a CIRP, Rotary e OAB não tenham cadeiras cativas, e sim que possam disputar lugar com sindicatos, associações comerciais e clubes de serviços. Importante aqui dizer que houve grandes avanços, né? O projeto que hoje está na Câmara, ele prevê um conselho deliberativo e isso é muito, mas muito importante para todas as mulheres. Para além disso, nós temos uma questão também de estruturação, de dar estrutura ao Conselho através de um percentual do orçamento do possível Fundo Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, que vai ser destinado para quê? Para reestruturar e da estrutura logística de funcionamento do Conselho da Mulher. E isso eu quero dizer que é muito importante. No entanto, nós temos um probleminha ainda muito pequeno, que eu tenho certeza absoluta que o poder público, que está sempre conversando com a gente, não vai se furtar em falar conosco de novo, para que a gente possa corrigir essa pequena falha na composição. E que falha é essa? A falha de estar nominando entidades na composição. Portanto, nós estamos aqui defendendo que essa falha seja retirada e que a gente consiga colocar uma terminologia que contemple várias entidades, né? Nós não somos absolutamente contra nenhuma entidade. O que nós somos contra? Que o regramento seja diferente para os segmentos. Ou seja, para um segmento não precisa concorrer e o outro segmento precisa concorrer com outras entidades. O presidente da Câmara vai dar prosseguimento a tratativas para tentar incluir esses pedidos ao projeto de lei. Foi solicitada uma conversa e nós abrimos esse diálogo, convidamos todos os vereadores e é importante, né? Houve um avanço já, a gente percebe nesse projeto encaminhado pelo prefeito, mas parece que é preciso mais alguns ajustes. E é isso, vamos buscar o diálogo, dialogar com o governo novamente. Já estou solicitando uma reunião com o secretário de governo, Jair Moretti, para tentar fazer esse ajuste e avançar um pouco mais, que é o desejo aí das mulheres que hoje fazem
já um trabalho em Rio Preto importante em defesa dos direitos das mulheres. Então, eu acredito que a gente consegue avançar. A população que reside no loteamento Ponte Grande quer que a prefeitura construa um novo acesso ao local. Um grupo de moradores apresentou o pedido a representantes dos poderes executivo e legislativo. Confira na reportagem de Vivian Lima. Moradores do loteamento Ponte Grande, área próxima à Vila Azul, buscam alternativa mais segura para garantir acesso ao local. Um grupo de munícipes que reside na área se reuniu com a vereadora Karina Caroline e com representantes da Secretaria de Serviços Gerais para falar sobre a demanda. Atualmente, o único modo de entrar e sair do bairro é usando uma ponte de madeira, que apresenta sinais de deterioração. Os moradores querem que a prefeitura construa um novo acesso e que a transposição do córrego seja melhor estruturada e mais segura. Para isso, esse pecuarista, que é proprietário de uma área na região, se dispôs a fazer a concessão de parte do seu terreno para a construção da nova via. O pessoal vive reclamando, né, por causa do mau acesso ali. Uma que a ponte nunca fica boa, que é uma ponte de tábua, né, e sempre com problema. E a estrada também, né, ficou muito dificuldade, cheio de curva ali, mas o maior mesmo é que na época da chuva fica ilhado. Então ela afundou e agora quando chove, a água passa por cima dela. Quando não é chuva, a gente trabalha com desnível. Como ela já está afundada, então ela tem um desnível entre a terra e a ponte, nas cabeceiras. Então a dificuldade com o tempo de chuva e dificuldade com o tempo de seca. As crianças, teve época aqui das crianças perder mais de semana de aula, porque não tinha condições que, como se diz, não entrava e nem saía do loteamento, né? E não tinha condições de mandar nem as crianças para a escola. A sugestão dada pela comunidade é que a via seja aberta na área particular concedida e que a prefeitura faça obra para a transposição do córrego. A intenção é que o caminho chegue a um ponto onde já estaria prevista a construção de uma avenida em área do loteamento Alferville. A Secretaria de Serviços Gerais vai estudar a possibilidade de construção do novo acesso. Como o traçado sugerido envolve área de preservação, será preciso buscar autorização junto aos órgãos ambientais. Nós temos que ver primeiro ali a possibilidade da CETESB, do DAE, autorizar, dar a outorga para a gente poder passar, fazer essa travessia, que é o primeiro passo que nós vamos ver. O representante da Secretaria de Serviços Gerais também fala sobre qual seria a solução mais provável para o local. O mais fácil aí seria fazer com aduelas, né? Que são canais de concreto para poder dar essa travessia. É uma travessia segura e uma travessia que vai dar toda essa facilidade para eles. A vereadora Karina Caroline, que acompanha a solicitação dos moradores, diz que a construção de um novo acesso é essencial para a qualidade de vida da comunidade. E a gente está nessa expectativa porque é uma coisa necessária para a segurança, para que eles possam acessar seus lares com dignidade, porque eu presenciei, sei o quanto é difícil em tempos de chuva, eu sei o quanto é difícil também para as crianças que às vezes perdem dias de aula, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade de tempos secos para poder fazer, né, com que essa ponte ela seja construída e dê melhor qualidade de vida para esse morador aqui. O Panorama TVC faz mais um breve intervalo e, na sequência, eu volto para falar a respeito dos microempreendedores individuais que precisam acertar as contas com a Receita Federal. Até já já. Nossa plenária foi invadida por 5 homens que colocaram música com apologia a estupro e violência racista. Se negaram a abrir minha conta eleitoral. Esses são depoimentos reais de candidatas brasileiras a cargos políticos. Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país. Seja candidata. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça,
Sente dores no corpo e nas articulações? Procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Já estamos de volta com o Panorama TVC, lembrando a você que nos acompanha ao vivo que esse programa fica salvo também nas nossas mídias sociais. Você pode encaminhar para alguém ou pode rever algum trecho quando quiser. No YouTube estamos como TV Câmara Rio Preto e no Facebook como Câmara Rio Preto. Tá ok? Se você nos acompanha pela reprise durante a nossa programação, muito obrigada também pela sua audiência. E agora a gente fala de um assunto importante para quem é MEI, microempreendedor individual. Contribuintes que têm dívidas com a Receita Federal relativas ao ano de 2016 têm até o dia 30 de setembro para regularizar esses débitos. Quem não resolver as pendências pode perder benefícios tributários e previdenciários. Sobre esse assunto eu converso agora com o Wagner Jacomete, que é consultor do Sebrae. Oi, Wagner, boa tarde, tudo bem? Oi, Thaís, boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Quero agradecer a oportunidade em nome do Sebrae São Paulo, tá? E de todos os nossos parceiros envolvidos aí, inclusive no nosso mutirão do Regulariza MEI. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Bom, esse prazo do dia 30 é para uma situação bem específica, né, Wagner? É para débitos antigos do ano de 2016 que não tenham sido parcelados, é isso mesmo? Isso. A Receita Federal, né, havia publicado uma instrução normativa para que aqueles microempreendedores individuais que, por acaso, né, estão com seus débitos vencidos, né, até 2016, que eles procurem, né, o Sebrae, a Associação Comercial, enfim, todos os nossos parceiros, para que eles possam fazer aí a sua regularização. Apesar de que a Receita Federal comunicou, né, que estariam enviando, né, para a dívida ativa da União. E depois a gente vai falar um pouquinho de possíveis consequências, considerando que ele não se regularize. O sistema da Receita Federal, esse empresário tem a oportunidade de parcelar os seus débitos, né, não só o de 2016, mas até o dia 30 de dezembro, no caso de 2020. E, Wagner, quem não regularizar a situação, o que acontece com essa dívida? Ela vai ser cobrada na justiça? Pode acontecer isso. Porque, veja, uma vez esses empresários não se regularizando, e aí a questão da regularização diz respeito a pagamento da guia de contribuição, né, o pagamento do DAS. Logo, o que acontece? Se ele não se regularizar, a Receita Federal poderá encaminhar ele para a dívida ativa da União, ele poderá perder este CNPJ, ele poderá perder todos os benefícios que, obviamente, ele possa vir a ter com a questão do INSS, né, que são os benefícios como MEI, e uma situação mais grave que pode acontecer. Como o CPF dele está agregado ao CNPJ, ele pode ter possíveis problemas, inclusive na sua pessoa física. Ele vai fazer um financiamento, de repente vai fazer uma compra, por exemplo, no comércio, né, onde que de repente ele vai ter que fazer, o comerciante vai fazer uma pesquisa cadastral para poder identificar possíveis, né, débitos, consequentemente, o CPF dele ele pode ter problemas. Vou tomar um financiamento de um carro, fazer um financiamento da casa. Então, ele pode ter sérios problemas, considerando a possibilidade da empresa dele, no caso, ser encaminhada para a dívida ativa da União. Bom, então são vários prejuízos aí, tanto para a pessoa física quanto jurídica. É preciso ficar bem atento, não é? Exatamente, né? E por isso que a gente está, Sebrae São Paulo, né, e todos os nossos parceiros, à disposição desses microempreendedores individuais para que a gente possa fazer a regularização dessa sua documentação. E onde o MEI pode consultar os seus débitos? Tem um portal da Receita Federal, né, que é o portal aí no caso do microempreendedor individual,
que ele consegue fazer isso espontaneamente, né? Ou seja, ele precisa ter um acesso à internet e consultar aí, no caso, o portal do empreendedor, e a partir dessa consulta no portal do empreendedor, ele consegue verificar aí todos os valores dos seus débitos, inclusive se por acaso ele entregou a declaração de faturamento, que é uma obrigação no caso do MEI, para que inclusive aquele que desejar fazer o seu parcelamento, né, essa é uma condição básica, né, ou seja, entregar a sua declaração de faturamento. Por fim, tudo isso ele consegue fazer, né, no portal do empreendedor, e mais uma vez o Sebrae está aí à disposição para poder apoiá-lo, né, nessa questão de poder regularizar essa situação dele. Bem, pelo que você explicou, tudo online, né, Wagner? Quais os documentos que esse MEI precisa para obter aí essa regularização? Ok, vamos lá. Nós vamos precisar dele, né, do número do CNPJ dele, nós vamos precisar do número do CPF dele, e aí, se ele é uma pessoa física que entrega declaração de faturamento da pessoa física, nós vamos precisar do número do recibo da entrega da última declaração dele. Caso ele não entregue a declaração de pessoa física, né, só para a gente separar que a declaração de pessoa física é aquela conta que ele tem que prestar para o leão, viu, Thaís, até o dia 30 de todo mês, desculpa, até o dia 30 de abril do ano subsequente, né? Então, se ele entrega, ele tem que levar o recibo. Se ele não entrega, o número do título de eleitor dele, que a gente consegue fazer todo o procedimento legal para poder fazer essa entrega da declaração e, consequentemente, a solicitação do parcelamento dele junto ao portal do empreendedor. Wagner, para a gente fazer aí uma média sobre inadimplência, dá um panorama para a gente de quantos MEIs existem hoje no Brasil, no estado e aqui em São José do Rio Preto. Você tem esses números? Nós temos esses números, né? E assim, é um grande número que existem aí de microempreendedores individuais. No Brasil, a gente tem aí em torno de aproximadamente quase 13 milhões, melhor dizendo, né? 13 milhões de microempreendedores individuais. E esses microempreendedores individuais teve um aumento, né, em referência de agosto para agora o mês de agosto de 2020, melhor dizendo, para agosto de 2021, né? Então a gente tem uma grande quantidade, aí melhor dizendo, só refazendo os números, né, em torno de 10 milhões de agosto de 2020, isso no Brasil, e em torno de 12 milhões em agosto de 2021. No estado de São Paulo, aproximadamente 2 milhões e 800 mil, e um aumento, né, de 19,20 para 3 milhões e quase 500 mil mês. E aqui em São José do Rio Preto, nós temos em torno de 36 mil microempreendedores individuais, um aumento registrado, né, para agosto de 2021 para 42 mil. E aí o que acontece, Thaís? A Receita Federal estima que aproximadamente 1/3 de todos esses MEIs constituídos estão irregulares, ou por falta de entrega de declaração, ou por falta, aí no caso, do pagamento daquilo que a gente chama de DAS, né, que é a guia de recolhimento que ele tem que fazer mensalmente. Então, se a gente pegar aqui na nossa região, nós temos aproximadamente 12 mil microempreendedores individuais, 3 milhões e meio aproximadamente no Brasil de microempreendedores individuais irregulares, ou por falta de entrega de declaração, ou por falta de pagamento do DAS, ou muitas vezes pelas duas situações, porque para ele poder estar regular, a condição é entregar relação de faturamento e também fazer o pagamento do DAS. Ô Wagner, a gente falou aí a respeito dos prejuízos que o MEI pode ter caso não esteja regularizado, mas vamos também falar a respeito dos benefícios para aquela pessoa que quer se tornar um MEI, o que ela ganha se tornando um microempreendedor individual? Ok. Ela se tornando aí um microempreendedor individual, ela tem uma característica jurídica, né? Ou seja, ela tem um CNPJ,
ela consegue emitir nota fiscal, ela consegue obter linhas de créditos diferenciados, né, junto ao mercado. O Banco do Povo mesmo tem uma linha especial destinada para o microempreendedor individual, com taxas extremamente aí acessíveis. Agora, para a pessoa, em sendo um microempreendedor individual, ele tem direito à aposentadoria, porque ele tem contribuições para contar como tempo de serviço para fins de aposentadoria. A mulher MEI, né, que por acaso ficar grávida, tem direito ao auxílio maternidade. Se infelizmente o MEI ficar doente, precisar afastar por auxílio doença, ele tem direito, inclusive também aquele MEI que eventualmente, né, necessitar, e é o que a gente não espera, de um eventual auxílio reclusão. Então, esses são todos os direitos, são todas as vantagens, né, e são todos os benefícios, né, do microempreendedor individual. Inclusive, se ele quiser e desejar ter um funcionário, ele pode ter esse funcionário e registrar, inclusive, esse funcionário na sua MEI. E quem pode ser MEI? Existe um faturamento mínimo? Existe um segmento específico? Ou todo mundo pode ser MEI, Wagner? Não, a gente tem que observar dois critérios de um modo geral, né? O primeiro critério, e não necessariamente nessa ordem, é o faturamento anual dele, que deve ser observado um montante de até R$ 81 mil. Lembrando que o enquadramento ele é sempre feito anualmente e que a sua atividade ela seja uma atividade permitida. Por quê? Porque algumas atividades, e aí a gente cabe destacar principalmente as atividades de profissão regulamentada, né, ou aquelas atividades de cunho intelectual, mesmo não obtendo um faturamento até R$ 81 mil, a legislação, no caso do MEI, não permite que ele se enquadre. Vou te dar um exemplo. A Thaís é jornalista, a profissão de cunho intelectual, não sei se por acaso a profissão seja regulamentada, e aí você vai ser uma prestadora de serviço que depende da questão do jornalismo. Não pode ser MEI, ou porque é profissão regulamentada, ou é por profissão de cunho intelectual. Então, a gente tem que observar, de um modo geral, o valor do faturamento e, consequentemente, a sua atividade. E é claro, né, ter até um funcionário registrado e você não pode ter sócio, né? Por isso que nós chamamos de microempreendedor individual. E, Wagner, agora durante a pandemia, onde muita gente perdeu o emprego, precisou buscar outras alternativas, o MEI colaborou com muitas pessoas, com muitas famílias. Com certeza. O que acontece? Quando você muitas vezes perde o emprego, aí você vai acabar sendo o quê? Você vai acabar fazendo o quê? Empreendedorismo, você vai acabar empreendendo, né? Você vai se tornar um empreendedor. E o MEI, ele veio exatamente para poder legalizar essa grande parte aí, no caso da população, né, com o CNPJ. Se a gente comparar os números que a gente apresentou, né, de agosto de 2020 para agosto de 2021, nós tivemos o quê? Um aumento de quase 20% do número de empresas abertas. Então, muitas vezes você é empurrado para o desemprego, para a taxa de desemprego, e aí você vai encontrar uma alternativa de empreender. E hoje não dá para ficar na informalidade, porque o MEI facilitou muito a vida desses informais. Logo, a gente tem essa oportunidade de constituir aí um microempreendedor individual. Wagner, quem ficou com dúvida, quem precisa se regularizar ou quem quer se tornar o MEI, deve fazer o quê? Procurar o Sebrae? Procure o Sebrae, qualquer agência do Sebrae, no estado de São Paulo, no Brasil, né? Porque o Sebrae está espalhado pelo Brasil todo. A gente sabe aí da abrangência do canal da TV Câmara. Né? Nós estamos à disposição em São José do Rio Preto, ali na avenida, atrás na rua Dr. José Presciliano Pinto, né? 3184, bem atrás do Pão de Açúcar da avenida Badibacite. Quem é lá do Distrital Norte, né? Nós temos um posto de atendimento do Sebrae, que fica no Distrital da CIRP, e o nosso parceiro local também, a Secretaria de Desenvolvimento, ali na avenida Alberto Andaló, por meio da Sala do Empreendedor, em São José do Rio Preto, inteiramente à disposição para poder atender esses microempreendedores. Quem é de outra região, o nosso telefone da central do Sebrae é o 0800 570 0800, e ele pode encontrar nesse telefone um posto do Sebrae mais próximo para dar todos os tipos de informação,
abertura, legalização, formalização, emissão de guias, entrega de faturamento, enfim, o SEBRAE está à inteira disposição desses microempreendedores individuais para poder orientá-los no que for necessário no seu processo de formalização ou regularização. Ok, Wagner, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e suas informações no programa Panorama TVC de hoje. Eu é que agradeço pela oportunidade. Mais uma vez, boa tarde. Obrigado aí a todos os parceiros envolvidos nesta grande ação. Muito obrigada, Wagner. Conversei, então, com o Wagner Giacometti, que é consultor do SEBRAE. Ficou com dúvidas? Procure o SEBRAE, não tem erro. Vamos lá falar a respeito do balcão de empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto. Nesta semana foram mais de 600 vagas ofertadas. Confira o balcão de empregos no boletim da TV Câmara. Olá, vamos conferir agora as vagas anunciadas no balcão de empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto. No total, são 643 postos de trabalho. Os destaques são: merendeiro escolar, 50 vagas; empacotador, 20; telemarketing com experiência, 20 vagas; vendedor interno, 20; garçom, 10; 8 vagas para atendente; agente de cobrança, 7; auxiliar de expedição, 5; auxiliar de padaria, também 5 vagas; auxiliar de serviços gerais, 5; azulejista, 5 postos; auxiliar de produção remodeladora de pneus, 5 vagas; ajudante de produção, 4 oportunidades; ajudante geral, mecânica e elétrica, 1 vaga; biomédico, 1 vaga também; babá e barman, também 1 vaga. Você pode acessar a lista completa das vagas de empregos no site da Câmara Municipal, riopreto.sp.leg.br. O balcão de empregos está no link Utilidade Pública. As vagas de trabalho também estão no portal da Prefeitura de Rio Preto, riopreto.sp.gov.br. O telefone da Secretaria do Trabalho é o 3211-4950. Lei municipal em vigor determina regras sobre a localização de novos pontos de apoio em Rio Preto. Veja quais são essas regras. Lei municipal em vigor proíbe a instalação e funcionamento de pontos de apoio em um raio de 100 metros de escolas e creches em São José do Rio Preto. A lei foi criada em 2020 e tem como objetivo garantir o bem-estar de alunos e profissionais da educação. Incêndios, descarte irregular de resíduos e a possível formação de criadouros do mosquito transmissor da dengue foram algumas das questões levantadas para a criação da lei. A regra vale para os novos pontos de apoio instalados no município. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site oficial da Câmara e durante a nossa programação. O Panorama TVC de hoje termina aqui. Se você quiser rever esse programa ou encaminhar esse conteúdo para alguém, acesse o YouTube, www.youtube.com/TV Câmara Rio Preto. Essa transmissão também fica à sua disposição no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site, www.riopreto.sp.leg.br. Nós estamos também no Instagram. Acompanhe as nossas postagens e os nossos stories diariamente. Muito obrigada pela sua audiência aqui na TV Câmara Rio Preto e até o próximo Panorama TVC. Tchau!